noite, a paz do Senhor. Vamos louvar um hino que tem por título Eu Quero Amar. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ame como eu vos amei. Então vamos declarar isso nessa noite através desta música. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha grande obsessão. Chega de olhar pra mim, abre a minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta, só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta, só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu ama, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Eu preocupado só em como devo agir. Sou minha grande obsessão. Chega de olhar pra mim, abre a minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta,
entrego corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, não submisso à tua vontade, como os anjos lá do céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, Pois então, chegamos a um momento muito especial que temos o costume de fazer em nossa Igreja Batista em Boa Vista, pelo menos uma vez por mês, formalmente. Mas constantemente fazemos isso aos domingos, formato de Koinonia. Fazemos também em nossos lares, no momento que reunimos as nossas famílias para orarmos, agradecermos a Deus, compartilhamos de Deus o mesmo alimento. E cremos que foi Deus quem nos deu. E aqui neste momento mais formal, da ceia em memória de Cristo, convido você a estar abrindo junto comigo
aqui na passagem de João capítulo 6, dos versículos 45 ao 58. João capítulo 6, do 45 ao 58, que diz o seguinte: está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, diz Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus é quem diz isso. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos pegar o pão? E diz o versículo 55, Jesus diz: pois a minha carne é verdadeira comida. E este símbolo está aqui no pão, que simboliza o pão vivo que desceu do céu, sendo ele a carne de Cristo. Olha o começo do versículo 55. Isto é uma verdade. A carne, esta carne, simbolizada por este pão, é verdade o que ela fez e o que ela ainda faz conosco. Comamos todos em memória. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua salvação em nossas vidas. E aqui como alimento através da tua carne, como aquilo que nos trouxe vida e nos trouxe em abundância, ó Pai. Queremos aqui trazer esta memória, porque nos dá cada vez mais esperança de, além da paz eterna, além da alegria eterna, além do amor eterno, é a esperança de estarmos eternamente em comunhão com o Senhor. É assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E também, continuando o versículo 55, diz: e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E lá no versículo 55, mais uma vez, segunda parte, isto é a verdade do sangue. O meu sangue, de Jesus, é a verdadeira bebida. E aqui nós temos simbolizado pelo suco de uva. Vamos ceiar juntos? Ceiamos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te louvar, ó Deus, mais uma vez,
pelo teu sangue, ó Deus, derramado na cruz, para nos purificar. E nesta purificação, ó Pai, nos deu vida também aqui nestes dias, sustentado pelo teu corpo também, pela tua carne também, para estarmos te louvando e te agradecendo, porque, como diz mesmo em João, que o Senhor tem a fonte de luz, e esta luz é vida para os homens. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, toda vez que você ceiar neste momento, você deve examinar a si mesmo se há sentido em todo este simbolismo de memória da salvação de Cristo em nossas vidas, pelo seu sangue, simbolizado pelo suco de uva, pelo seu corpo, pela sua carne, simbolizando o pão vivo que desceu do céu. Amém. Boa noite. Graça e verdade não advoga para lançadores de pedras da morte. É um tema interessante porque se refere a duas características dadas por Deus Pai ao seu Filho unigênito, Cristo Jesus Filho, Jesus Cristo. Enquanto a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade foram dados a Jesus. A Jesus que não advoga aos lançadores de pedras que matam. Convido todos vocês a estarem acompanhando comigo João capítulo 8. Vamos abrir lá comigo? Faça aí no seu tablet, no seu telefone, onde você tiver acesso às escrituras sagradas, né? E hoje temos acesso em muitos locais diversos. Não temos desculpa de não estarmos acompanhando, né? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Antes, quero reconhecer a polêmica desse texto em ele não estar nos antigos textos gregos, os mais antigos textos, mas não deixa de ser uma verdade inspirada. Pelo que eu posso dizer, na minha opinião, este pequeno detalhe, até porque toda narrativa ela pode ser defendida nos seus contextos anteriores e posteriores, com as verdades eternas e inspiradas por Deus. Portanto, eu confesso que sim, considero o texto, mesmo assim, pela sua polêmica na crítica textual, um texto inspirado. Mas vamos à nossa leitura, que é o mais importante após esse pequeno comentário. Vamos lá comigo? João capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11, diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Que constrangimento, né? Vamos ver as palavras de Jesus, versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o,
para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu. Vai e não peques mais. A graça e a verdade, de fato, podemos ver nesse texto que foram dadas a Jesus. A lei foi dada a Moisés, mas graça e verdade foram dadas ao próprio Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Não advoga para lançadores de pedras que matam. No livro do Evangelho do evangelista João, a palavra que também é dita como Logos, a palavra que também é dita como Verbo, a palavra que é a palavra de Deus, que é aquilo que sai de Deus para a existência. Ela é o princípio criador e mantenedor da vida. Ela é princípio criador e é mantenedor de toda a existência. Guarde isto. E a mesma palavra também já era, lá desde o início de tudo, o intermédio de Deus para com toda a existência. Então veja só, a palavra é criadora, a palavra é mantenedora, a palavra também é intermediadora entre Deus e toda a existência. Além disto, a mesma palavra, pela teologia joanina, também era Deus. Não somente saía de Deus, não somente pertencia a Deus, não somente criou e mantém toda a existência, não somente é o intermédio entre Deus e a existência, como também esta mesma palavra é Deus. Lindo isso, né? Ainda pela lógica joanina, tanto o conteúdo da palavra, como também a palavra sendo intermediário entre Deus e a existência, como a palavra sendo o próprio Deus, podem ser concluídas de três formas. Primeiro, o Deus conhecível. João capítulo 14, versículo 9, capítulo 15, versículo 15 e 16. E dentro do contexto direto e indireto dessas passagens, dentre muitas outras, nós podemos entender este Deus conhecível também como sendo Pai e Juiz. Três características principais aqui nós encontramos. O Deus conhecível como sendo Deus Pai e Deus Juiz. Segunda característica que nós podemos encontrar aqui em João capítulo 14, versículo 16 e 26. Somente o versículo 16 e 26 de João 14. É Deus como consolador. E duas formas nós podemos encontrar aqui desse Deus consolador que chega em nossos dias como advogado. É o Deus professor. E o Deus, como acabei de falar, que advoga. Ele ministra defesa aos oprimidos de forma
aos que foram oprimidos injustamente. E terceira característica, o Deus Salvador. João capítulo 12, versículo 47, que é o Deus amigo. Afinal, a teologia joanina, ela registra as palavras de Cristo quando diz que o melhor amigo é aquele que dá a vida pelos seus. Este é o verdadeiro sentido da amizade, e a amizade principal em Deus, através de Cristo Jesus. O que já demos a resposta de quem é, de quem pertence a essas três características. Entre todas as passagens que nós falamos, há um reforço em João capítulo 1, versículo 14, capítulo 14, versículo 11, capítulo 10, versículo 30, tudo no livro do Evangelho de João, que esta palavra, este logos, este verbo é Jesus. Indivíduos de Deus, exposto em João, não estão condicionados a etnias. Não importa a sua tribo, não importa a sua comunidade, não importa o seu país, seu estado, município, não importa o seu continente. Não está condicionado à sua etnia, não está condicionado à sua cultura. Indivíduos de Deus, expostos em João, não estão condicionados a situações socioeconômicas. Não estão condicionados a personalidades, não estão condicionados a situações emocionais, não estão condicionados a caráteres, mas estão condicionados somente à vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Aqueles que são filhos de Deus se tornam assim por nascer da vontade de Deus e não das variáveis formas das expressões, das variadas formas da carne e suas expressões. Deus tem agido também em relação à humanidade para que a vida na palavra sempre estivesse como luz dos homens. Quando esses homens nascem em Deus, tem essa manifestação da luz em constante ação na vida. Ela age, João capítulo 1, versículo 4. Mas o que vem ser a luz no pensamento joanino? A luz é um dos símbolos do julgamento que ilumina, desculpe falar algo evidente, talvez lugar comum, né? Falar algo evidente. Mas é importante a gente guardar essa informação de João capítulo 1, versículo 9. Porque esta questão é uma questão de justiça que está acessível a todas as pessoas como iluminação. Mas ela não é reconhecida pelos que praticam as más obras, no sentido de que eles estão satisfeitos com as suas más obras, tendo-as como verdades, tendo-as como algo bom. Eles não reconhecem a luz porque esse tipo de comportamento é um comportamento que demonstra ódio para com a verdade sobre aquilo que de fato é bom, é eternamente bom na vida. Por isso suas atitudes acabam aborrecendo a mesma luz. Dá uma olhadinha lá em João capítulo 3, versículo 19 até o versículo 21. Essa luz, na verdade, ela acaba afetando estes que a Bíblia diz que vivem nas trevas ou numa escolha de ser
ignorante no sentido de não reconhecer, de não querer obter, de não querer mudar para o bem, porque a luz, em sua iluminação, acaba arguindo, este é o sentido da iluminação, acaba arguindo, acaba expondo as obras das pessoas más, tornando evidente como aquilo que outrora estava oculto ou escondido, agora foi manifesto. A iluminação faz isso. A fonte da iluminação é responsável por isso. Mas não com o objetivo de condenar, mas de purificar. No entanto, aqueles que não têm a verdade brotando de suas vidas através do novo nascimento, eles acabam vivendo numa situação dita no texto como trevas. Até porque a luz, como símbolo do julgamento, ela tem essa função de juízo para com as ações humanas. Aí você pode pegar alguns textos, como estes, de João capítulo 5, versículo 30, Marcos capítulo 4, versículo 22, depois você pula do 23 para o 25. Assim, a luz de Jesus tem o juízo sobre todas as ações humanas. E como juiz, tem o poder de processar todo o necessário para manter a verdade sempre plena. João capítulo 8, versículo 12, 15 e 16. João capítulo 11, versículo 25. João 14 e 6. Talvez esse João 14 e 6 seja o mais conhecido. Para o polêmico texto da mulher adúltera, o Deus que se fez carne e nele está a luz como justiça na vida da humanidade, é tratado, apesar das variadas intenções dos outros, como Messias. Mesmo entre os opositores fariseus e escribas. De acordo com os registros de Lucas 22, do 39 ao 41, era costume de Jesus orar no Monte das Oliveiras. Para quem tem curiosidade, o Monte das Oliveiras fica a leste de Jerusalém, próximo a uma comunidade, próximo a uma outra comunidade chamada Betfagé. Lá em Mateus 21 você tem esse indício, essa localização. Somente após este momento íntimo de oração com o Pai, que ele gostava de fazer no Monte das Oliveiras, é que dentro desse texto, dessa situação, desse contexto, ele desce e pela madrugada ou cedo de manhã vai ao templo de Jerusalém. Quando o templo estava com um número considerável de pessoas e durante os ensinos de Jesus, parece ter feito uma situação bem planejada, né? Os opositores, dentre os mesmos fariseus e escribas, se aproveitam para tentar encurralar Jesus num julgamento improvisado. A essência deste julgamento que nós lemos não era fazer justiça contra o adultério, mas fazer justiça contra Jesus. A mulher estava funcionando naquela situação como uma espécie de isca contra Jesus. A essência do julgamento ali era a tentação contra Jesus.
João capítulo 8, versículo 6. Neste julgamento, os fariseus opositores já têm sua ideologia conservadora formatada no descrédito para com a capacidade do povo pensar, do povo criticar e do povo julgar. João capítulo 7, 49. Os militares já tinham essa noção e essa fala vem dos militares e vem dos políticos. Essa plebe era uma forma de desconsiderar Haaretz, era uma forma de desconsiderar a capacidade do povo pensar, aquele povo da terra. É uma expressão forte isso, né? E é isso que eles fazem quando se aproveitam com a quantidade de pessoas ali reunidas para tentar desmoralizar Jesus através da tentação, né? É uma tentação. E também neste julgamento, os fariseus opositores e escribas, eles já têm essa ideologia conservadora também formatada no desejo de matar Jesus, por acusações fundamentadas em algo que eles estavam apresentando de forma bem evidente já nessas situações, que eram as trevas da inveja. Você encontra isso lá em Mateus 27, 18. Mas sinônimo da inveja, lá na passagem de Marcos 7, 22, nós podemos encontrar outras palavras que dentro do contexto poderiam revelar até situações que os opositores dentre os escribas, fariseus e os demais tinham contra Jesus. Vamos lá, Marcos 7, vamos a partir do versículo 20 até o 23. Marcos 7, do 20 ao 23. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Interessante que todas essas palavrinhas aqui, todos esses pecados descritos, podemos encontrar na história do povo dentro das Escrituras. E ainda podemos encontrar da nossa história pós-literatura bíblica. Ou seja, isso ainda acontece hoje em nosso meio. Isso vale para guardarmos como alerta antes de querermos julgar. Antes de querermos julgar alguém. E aqui a inveja é no sentido de desejar, almejar. Este é o fim da inveja dos escribas, dos fariseus, dos acusadores, opositores contra Cristo nessa situação, que almejavam manter o poder político, poder religioso, poder econômico. Isso fica forte naquilo que é registrado posterior a essa situação, mas aqui já apresentava bem isso. Mas leia lá João 11, 47 e 48. João capítulo 11, versículo 47 e 48. Diante disto, o julgamento improvisado pelos escribas e fariseus descumpre leis de obrigações civis religiosas. O fato não é contra o adultério, mas é contra alguém usando uma outra situação como pretexto. Ou seja, sendo falso, usando do falso testemunho, falsa acusação.
Mas isso aí você pode observar analisando o texto de Êxodo 23, versículos 1, 2, 6 e 7. Pela lei judaica, isto não faz da mulher adúltera uma pessoa justa. De fato, ela estava ali como uma mulher adúltera. E ela cai dentro da descrição de Êxodo capítulo 20, versículo 14. Porém, é necessário ver o texto explicado em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Confira depois em suas escrituras. É bom porque as mensagens ficam gravadas e vocês podem rever todas as passagens. Faça isso durante a semana. Porém, se ela foi de fato surpreendida e flagrante e o desejo era que a justiça prevalecesse com relação ao adultério, por que conhecedores, intérpretes, copistas e guardiões da lei judaica não trouxeram as outras ou a outra pessoa ou pessoas participantes ou participante do adultério? No caso, para ser mais direto, onde é que está o homem? Se ela foi flagrada em adultério, onde estaria o homem? Qual a importância disto? Porque diante da lei judaica, o homem em adultério, com a mulher também adúltera, é que poderia se formar o julgamento. Somente com a presença dos dois. Principalmente por causa da cultura patriarcal, principalmente com a presença do homem. O julgamento poderia estar sendo formatado. E onde está o homem? Isso é para a gente pensar direitinho. Porque diante do julgamento, eles estariam aqui com a presença do homem em condições de pena de morte por apedrejamento. Deuteronômio capítulo 22, dos versículos 22 ao 27. Contudo, as condições aqui que nós precisamos guardar seriam: 1. Flagrante em atos contra as leis de Deus. 2. Uma denúncia com testemunhas a investigar o caso. Mas primeiro no sentido de ouvir a pessoa em flagrante no caso. Parece que ninguém ouviu a pessoa em adultério. Apenas pegou em flagrante, né? Fez o flagrante, recolheu e levou para Cristo. Não quis ouvir a pessoa pega em flagrante. Mas está na lei que era necessário investigar, principalmente dar ouvidos. Inclusive, ouvidos à pessoa que está sendo acusada. A pessoa que está sendo acusada precisa ser ouvida também. Inclusive, foi esse princípio da ética religiosa judaica cristã que deu base para o que temos na nossa lei, na nossa democrática lei da presunção de inocência. Esta lei ela tem muita influência, muita base nestes mesmos princípios. E 3, ter todo o processo como entendimento da verdade e aplicação da justiça de Deus. Todo o processo necessário deveria ser realizado com entendimento ao esforço máximo para a obtenção da verdade. Exatamente para aplicar a justiça de Deus. Porque esta verdade é do contexto das palavras de Deus,
das leis divinas para o povo de Israel, ou para o povo chamado filhos de Deus. Deuteronômio capítulo 17, versículos do 2 ao 13, nos levou a essa meditação. A execução da sentença deveria ser com a morte primeiro do homem. Mas cadê o homem? Depois da morte do homem, que deveria ser iniciada pelo apedrejamento inicial das testemunhas, e após o povo concordar com o apedrejamento das testemunhas, é que veria o apedrejamento da mulher. Então, a execução da sentença da pena de morte após a audição, todo o processo que nós encontramos nas Escrituras, principalmente no fundamento da lei em Deuteronômio, é que veria a morte da mulher. Deuteronômio 17, 7. Por fim, vários erros ocorrem para o julgamento não acontecer. Podemos descrevê-los, em algum outro momento podemos ver mais sobre isso. Mas aqui vamos repetir um e colocar um novo. O primeiro é que o homem do adultério não está presente. O segundo é que Jesus, olha que interessante, quando a pessoa acusada é levada a Jesus, indiretamente Jesus está sendo considerado um homem da instituição, um homem do judaísmo. E Jesus não precisa disso. Porque para que Jesus se tornasse juiz da causa, no caso ali ele não era um juiz, mas ele era Messias, são duas coisas diferentes. Mas para ele julgar, ele deveria ser institucional. Ele deveria ser um homem institucional. Ele deveria ser ou levita sacerdote ou um juiz local para ele realizar o julgamento contra a mulher adúltera. Ou seja, os opositores de Jesus, mais uma vez, estavam tentando encurralar Jesus com os seus jeitinhos nas leis. Estavam tentando constranger Jesus, encurralar Jesus com seus princípios pessoais, éticos, de aplicações dos seus conhecimentos da lei e aplicação das suas formas de entender a lei, né? Mas Jesus não reconhece ser um homem intitulado, institucionalizado, formalizado pelo judaísmo da época. Ele não precisa desse tipo de testemunho, ele não precisa nem do reconhecimento humano para tais coisas, por exemplo, João capítulo 2, versículo 25. Mesmo assim, com muita sabedoria e pouquíssimas palavras, ele inicia o debate sobre o caso da seguinte forma, abre aspas, João capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quem não tem pecado? Além dos erros de procedimento dos escribas e fariseus, Jesus alcança a consciência de todos quando ele amplia o julgar por adultério, sendo capaz de ser realizado por alguém que não tem pecado, diante do conceito em que a mulher está sendo acusada. Em resumo, Jesus está ampliando o conceito de adultério.
Ele faz as pessoas entenderem que as leis estão interligadas. Como posso então julgar a vida e morte se eu não tenho a perfeição do juízo? Sou um pecador. Que direito eu tenho de matar alguém se estou também passivo a este julgamento? Como eu posso apedrejar uma mulher adúltera se as manifestações do adultério estão nas minhas ações? Que justiça é essa? Assim vem a minha meditação quando eles largam as pedras, começando dos anciãos até os mais novos. Não posso julgar. Não tenho direito sobre o julgamento da vida e nem da morte. Atire a pedra quem não tem pecado nenhum. Dê uma olhadinha, João 8:7. Jesus alcançou a consciência dos que ali estavam, com poucas palavras e muita sabedoria. Isto já denuncia pelo comportamento daqueles que não era a vontade de Deus que aquele julgamento acontecesse no sentido de tirar a vida da mulher adúltera. E sim acontece uma outra coisa. A mulher recebe a assistência de um advogado, de um consolador, do Filho de Deus, que também declara em João capítulo 10, versículo 30, que ele também é Pai, porque eu e o Pai somos um, diz Jesus em João capítulo 10, versículo 30. Portanto, o próprio Deus está sendo juiz e advogado daquela mulher diante daquela situação constrangedora que estava custando a vida dela como barganha para condenar Jesus. Não era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. E Deus atuou contra aquela situação. Isto é comprovado que não era da vontade de Deus quando o silêncio e a retirada dos presentes se tornaram algumas provas do reconhecimento da incapacidade de julgar vida e morte por um ser humano que tem pecado. Quanto a isso, vamos lembrar de Romanos capítulo 2, dos versículos 1 até o 11, mas principalmente a pergunta de Paulo dentro desse texto de Romanos 12, do 1 até o 11, espero que você acompanhe, mas enfatizando a seguinte pergunta: quem és tu que julgas? Quem sou eu que julgo? Quem é você que julga? Quem somos nós? Seja a morte por um ser humano que tem pecado. Isto é uma verdade que precisamos tomar cuidado e guardar para não pecar contra Deus, que nós cremos. Assim cabe à humanidade crer na orientação de Deus em não pecar, ao invés de jogar pedras que matam outros e a si mesmos. Por isso, naquela mulher, tanto a graça como a verdade em Cristo Jesus cumpriram princípios da justiça de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Desta forma, temos Jesus como a palavra de Deus, que purifica, que limpa, no sentido da luz que tira todas as trevas. No sentido da luz que nos torna pessoas melhores. No sentido da luz que se torna cada vez fiel à imagem e semelhança de Deus que está em nós. Está em você também.
A luz é que nos mantém nesse processo, no nosso caminhar. Temos, de fato, a palavra de Deus que purifica. E ela purifica os filhos de Deus, a fim de estarem prontos na presença do Pai. Por isso, é melhor que, se formos a mulher adúltera, possamos estar escutando a orientação de Deus. Onde estão os que te condenam? Não estão mais aqui. Vai e não peques mais. Ou se formos aqueles que estão prontos para o julgamento da vida e da morte, nos pegando em pecado, pegando outros em pecado, possam estar prontos para entender a verdade, bloquear suas emoções de ódio e tomar a melhor atitude. Soltar o seu rifle, soltar a sua espingarda, soltar a sua arma, principalmente a arma chamada razão humana, que é a pior arma quando mal utilizada nós temos na face da terra. Aliás, em toda a existência. O cérebro, a razão humana, o egoísmo, a inveja, a lascívia, a avareza, etc. É estar pronto para largar de mão essas armas, voltar a nossa consciência a agirmos da forma correta. Fazer todo o inverso do que o mal estava nos influenciando. Nome disso? Metanoia, transformação, conversão. É mais do que uma metamorfose. É nascer de novo. É morrer para nascer de novo. Deus é juiz disto. Deus advoga os seus. Por isso o conselho, sempre os conselhos, mesmo que simples, vai e não peques mais. Ele serve para quem está sendo acusado, como também para quem está livre e pronto para condenar. Mas naquela situação, Jesus só falou quando todos saíram. Por isso também podemos dizer que Jesus chegou na consciência de todos pelo sentido de fazer os outros entenderem se tem pecado ou não para acusar, para julgar. E ali foi um conselho também. Por isso o conselho é um segmento de luz. E o conselho de Deus em Cristo Jesus, mais ainda, é um segmento de luz que alcança toda a nossa existência. É isto que o texto quer nos passar quando ele se refere que a consciência de todos ali foram alcançadas pelas palavras de Jesus. A luz dele foi um segmento que alcançou a existência de todos ali presentes. E alcança a nossa existência aqui. Em irmos na vida, não sendo banhados para a morte, ou seja, não sendo banhados pelas trevas, pela obscuridade, por esconder as coisas más na nossa existência. Eu vou fazer aqui porque ninguém vai descobrir. Eu preciso ter os meus desejos satisfeitos. Não posso ter, e não posso mais segurar isso. Os conselhos daquele que é a fonte de luz, ele banha as pessoas para a vida eterna e não para a morte. Por isso que os conselhos da luz, tanto para os que estão sendo condenados pelos homens, como também pelos opressores, podem entender o mesmo texto quando eles chegam em nossa consciência, quando a luz de Cristo chega em nós dizendo: vai e não peques mais. É ser banhados pela verdade de Deus. É ser banhados
por todo o processo, por todo o método, por todo o conteúdo daquilo que é bom, não ser utilizado para o mal. Então, que Deus continue nos abençoando com o segmento da luz dele em Cristo Jesus em nossas vidas, e que nós possamos ficar cada vez mais não somente inteligentes nesses ensinamentos sábios do nosso Deus às nossas vidas, mas também espiritualmente prontos para realizarmos tudo para o nosso bem e muito mais para glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que chega na consciência dos Teus filhos que aplicam com obediência as Tuas orientações. Desta forma, assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos nós.